Um pouquinho sobre igreja terapêutica. Tá? O que é uma igreja? E o que é uma igreja terapêutica? Tá? Então a gente conversa sobre isso aqui nessa sequência de estudos. Hoje a gente fala sobre o que seriam ordenanças básicas de uma igreja terapêutica, de uma igreja saudável, saudável à mente, à alma, ao coração, às emoções, né? E não muitas vezes o que a gente vê é que igrejas que não são saudáveis, são problemas, são instigadoras de problemas sérios no coração, na alma de muitas pessoas. Tá bom? Então vamos ver aqui o que seria essas ordenanças básicas numa igreja terapêutica. Primeiro, conhecer sobre a revelação divina. Conhecer sobre a revelação divina. E isso faria com que já imediatamente nem tudo que está no texto bíblico é revelação de Deus. Entendeu? Então nem tudo que está lá no texto, mas não quer dizer que seja a revelação de Deus. Pode ser uma boa intenção dos escritores. Tudo que não coincide com o ensino de Jesus não é revelação de Deus. Então é importante, não é? Importante, fundamental numa igreja saudável é ela saber identificar o que é a revelação de Deus, o amor de Deus, a misericórdia, o carinho de Deus para com todo ser humano. Segundo, é convencer-se pelo Espírito, né? Convencer-se pelo Espírito de que somos pecadores indignos. Somos perdoados. Somos pecadores sem pecados, mas somos pecadores e indignos. Então, a igreja saudável precisa saber que ela não é melhor do que ninguém. As pessoas dela são tão indignas por si só como qualquer outro. Não há, a Bíblia diz, não há um justo sequer, não há ninguém que busque, não há ninguém que entenda. Tudo isso que o pouco que fazemos tem a ver com a misericórdia, Deus nos levando a si. O mérito não é nosso, não é da minha religiosidade. O mérito é do próprio e somente do próprio Deus. Uma igreja saudável, ela precisa saber e lembrar sempre disto, para não haver essa prepotência toda que elas têm. Terceiro, desejar a conversão pelo Espírito na graça. É o que uma igreja saudável precisa saber. Esse negócio de receber Jesus como Senhor e seu Salvador. Olhe, preciso crer em Jesus. Não é isso. O que vai salvar pessoas ela desejar, as pessoas desejarem a conversão, né, pelo Espírito através da graça. Eu desejo mudança na minha vida, o Espírito opera essa salvação em mim. 4. Desfrutar a santificação operada pelo Espírito. Não é operada pela própria pessoa, não é pelo empenho da pessoa, não é pelas orientações do pregador. O Espírito Santo é que nos conduz nessa jornada, nessa ação, né, pela santificação. Tá? Batismo ou autobatismo simbólico. Batismo é uma simbologia, não é uma necessidade. Ladrão da cruz nunca foi batizado e muitos cristãos salvos nunca foram batizados. O batismo é um símbolo. Jesus ordena, Jesus orienta? Sim. Sim. Né? Mas não é isso que salva nem que tira a salvação de ninguém. E quem é que deve batizar? Jesus fala que é quem? Não, nós criamos que somente algumas pessoas podem batizar outras. Nós inventamos isso. Isso não é bíblico. Entendeu? Pode ser um batismo ou um autobatismo. E pode não haver batismo. O outro, ceia ou autoceia simbólica. Jesus ordenou? Sim. Jesus orientou que devêssemos
participar da ceia. Quem celebra a ceia? Nós inventamos que deve ser alguém, um celebrante. Mas não é bíblico. Entendeu? Pode haver ceia e uma autoceia. Você fazer a sua ceia em nome de Jesus como símbolo, como memorial da vinda e morte de Jesus. Não precisa exatamente ser tudo como você aprendeu. Ok? Mas se não fizer, também não tem problema. Não há perda de salvação. O ladrão da cruz foi salvo e nunca participou de uma ceia. E muitos cristãos foram salvos, são salvos e nunca cristãos e não cristãos e nunca participaram da ceia. Testemunho como luz e sal do mundo é outra ordenança básica. Ora, sendo salvo, automaticamente vai ser bem-aventurado, e sendo bem-aventurado, não consegue deixar de ser luz e sal. Então é natural e espontâneo. O outro é descansar na trifunção do Espírito. O Espírito ele atua de muitas maneiras, mas todas obedecendo essas três funções. Ele convence todo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele converte o homem em uma nova criatura e ele santifica as pessoas para que pareçam cada vez mais com a maneira de agradar a Deus, que é parecer com Jesus. Essas três funções é o Espírito que faz. Não é pastor, não é pregação, não é doutrina, não é igreja, não é policiamento de crentes se policiando por aí, não é sacrifícios, não é castigos, não é perseguições, não é exclusão. Nada disso produz essas três coisas. Não são essas armadilhas que a gente inventa para que as pessoas se convertam. A gente inventa 1000 armadilhas. Não é isso que converte pessoas. Enfim, a gente tem que descansar de que essa obra é só do Espírito. Essas três coisas só o Espírito faz. E quanto menos a gente queira fazer, mais fácil fica para ele fazer. Mais fácil fica. Que mais? Descansar da trifunção. 9. Desculpar-se de preconceitos e intolerância. Desculpar-se, reconhecer que comete esses erros, não é? Preconceitos e intolerância. Nós somos muito preconceituosos, inclusive entre nós mesmos, e muito intolerantes, inclusive entre nós mesmos, dentro da igreja, na denominação, entre os evangélicos, dentro do cristianismo e fora do cristianismo. Nós somos preconceituosos e intolerantes. A gente precisa reconhecer muito isso sempre e nos desculpar por tanta ignorância cristã a gente comete. E, por último, lamentar-se por prepotências e passividades. Entendeu? Devemos lamentar porque somos altamente prepotentes, orgulhosos, vaidosos. O que eu creio, o que eu sou, o que meu culto, essa coisa toda é melhor do que a dos outros. E também essa passividade, não pacificidade. Somos passivos, a gente aceita o erro com a nossa passividade. A gente deve rejeitar o erro, mesmo sendo pacíficos. Sendo pacíficos, pacificadores, mas rejeitar. O que a gente faz, não. O que a gente faz é aceitar o erro com a nossa passividade. Tá bom? Então, essas são ordenanças que são importantes para que a gente possa ter uma igreja saudável. Saudável. Tá bom? Muito bem. Hoje hoje é domingo, né? E daqui a pouco estaremos de volta. É quando a gente vai estar, né, no nosso culto da família e a gente volta para cultuar mais tarde, né, aqui. Tá bom? A gente fica por aqui, a gente ora para que hoje seja um dia maravilhoso na sua relação com Deus e este culto amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta. E daqui a pouco o culto da família
a gente vai estar cultuando também juntos, tá? Deixa eu botar aqui a musiquinha e a gente vai se despedir. Até mais. Deus abençoe.